Pessoal, só mais um instante. Acho que só está faltando o Pedro chegar. Aí a gente vai começar a aula. Está todo mundo me ouvindo? Posso começar a aula? Dá para escutar, mas tá meio baixo. Vê se agora melhorou. Mesmo jeito. E agora? Agora tá massa. Tá. É o seguinte, eu até gravei a aula antes para publicar para vocês. Mas quando eu fui ver o plano de ensino, eu vi que a gente apresenta a lista 1 hoje e para resolver a lista 1 semana que vem. Então eu achei melhor fazer a aula junto com vocês para mostrar os principais pontos. Tem alguns exercícios que estão dentro das apresentações e depois eu apresento a lista de exercícios que eu já coloquei como tarefa para vocês dentro do Teams. A gente vai falar hoje sobre sistema em tempo real e tem uma breve introdução. Aí eu falo das características do sistema em tempo real e relaciono isso aos protocolos de comunicação. E aí são os protocolos de acesso ao meio. Classifico esses protocolos e a gente mostra os dois tipos principais, os não determinísticos e os determinísticos. Os não determinísticos eu mostro um histórico que é o Aloha, e depois eu mostro o protocolo CSMA e o CSMA-CD. O CSMA-CD é usado pela internet, é o mais utilizado hoje em dia. Para daí a gente entrar nos protocolos determinísticos, eu vou falar do mestre-escravo, token passing, TDMA e variantes determinísticas do CSMA. Cabeçalhos forçantes, âmbulo. Essa apresentação vai até aqui. Tem uma outra apresentação que eu vou abrir depois, que vai falar da variante CSMA DRC. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Tá claro o que é que vai ser falado na aula de hoje? Sim. Ok. Eu mostrei um slide parecido com esse no final da aula introdutória, assíncrona. Eu tenho 5 estações aqui. E a questão é, como é que eu faço para entregar todas as mensagens dentro do prazo que está definido dentro de cada estação? Uma tem um prazo de 10 unidades de tempo, é a estação M1, a M2 são 15 unidades de tempo, a M3 50 unidades de tempo, a M4 25 unidades de tempo e a M5 5 unidades de tempo. E antes de perguntar como é que eu entrego isso no tempo, por que pode acontecer colisão entre esses dados aí, pessoal? No envio desses dados. Qual a razão dessa colisão? Um único barramento. Exatamente. O barramento é compartilhado entre todas as estações. Isso surgiu porque a gente vai ver no histórico
do protocolo determinístico Aloha, só tinha um canal de comunicação para todas as estações se comunicarem com o mainframe. E ali começou a haver colisão de dados. Isso ocorre com toda a comunicação humana. Eu estou falando agora. Se o André e o Gabriel Renato começarem a conversar ao mesmo tempo que eu estiver falando, vocês vão conseguir escutar bem o que eu estou tentando passar para vocês na aula de hoje? Eu acho que não. Tirando as mulheres que conseguem ouvir várias conversas ao mesmo tempo, e isso é algo que enaltece as mulheres, os homens eles só conseguem ouvir um de cada vez. E as redes industriais e redes de comunicação são tipicamente equipamentos masculinos, porque eles só escutam uma mensagem por vez. A gente até pode criar um software que consiga destacar diversas conversas ao mesmo tempo e paralelize o processamento, mas por enquanto ninguém fez isso. Se o barramento é compartilhado, como é que eu defino o acesso ao meio? Tem 3 formas: aceitando que ocorra a colisão e lidando com a colisão, não deixando que colisão aconteça ou estabelecendo prioridade, porque eu consigo resolver problema de colisão com prioridade, problema sem colisão com prioridade. Daqui vem uma pergunta: como a colisão interfere no sistema em tempo real? Alguém pode me dizer como é que essa colisão vai interferir no sistema em tempo real? Um atraso, talvez. Não é só o atraso. Informação não coerente. A informação não coerente e a informação não entregue. Um sistema em tempo real, a gente pode ver que ele tem que responder aos estímulos do sistema que está sendo controlado dentro de um prazo que esse sistema a ser controlado determina. Por exemplo, qual é o tempo de resposta de um sistema térmico? Eu tenho uma caldeira e estou aquecendo essa caldeira. Toda vez que eu ligo a chama, em quanto tempo a temperatura atinge, por exemplo, 120 graus Celsius dentro da caldeira? De uma caldeira desligada. Esse é o tempo que o sistema de alerta tem que responder. Ele tem que responder num tempo menor do que esse. Agora, se eu estiver fazendo um sistema de controle de posição de antena para pegar sinal de satélite, em quanto tempo tem que responder a um erro percebido? Um sistema de controle de corte de chapa de aço em linha de produção. A chapa está passando a 20 metros por segundo e eu tenho que cortar com uma tesoura que no momento do corte tem que estar a 20 metros por segundo e depois voltar. Quanto tempo eu tenho para reagir a um sistema como esse? Então, quando a gente faz com que o sistema de controle seja distribuído e se comunique por rede, esse tempo de troca de informação dentro do sistema de controle, ele tem que ser, junto com o sistema de perceber a estimulação do sistema, de atuação e da lógica, ser menor que o tempo de resposta do sistema a ser controlado. Isso é um sistema em tempo real. E é disso que a gente está falando aqui. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter um comportamento determinístico, porque eu sei qual é o tempo de reação que eu devo atender, e esse é o tempo máximo do envio de todas as mensagens, não se esquecendo que se eu tenho 2 dispositivos, um dispositivo, pela camada de aplicação, tem que acionar a camada de controle lógico de enlace, para depois essa acionar controle de acesso ao meio, chegar na camada física, trafegar os dados na camada física, passar por uma outra camada de controle de acesso ao meio, outro LLC, e chegar na camada de aplicação de um segundo dispositivo. Todos esses tempos têm que ser levados em consideração com relação ao sistema que. Quando eu falo dessas camadas, onde está essa camada de enlace e de acesso ao meio nesse código do Arduino?
Alguém saberia me dizer? Olha, esse código começa uma comunicação serial, estabelece um tipo de entrada no push button, que é a entrada 2, é um botão, e o programa principal recebe na variável button state o valor da entrada push button, coloca na comunicação serial o valor desse push button e dá um delay de 1 milissegundo, onde eu faço uso da camada de enlace e de acesso ao meio aqui. Quais são os dois dispositivos que estão trocando mensagem? Ninguém sabe me responder? O microcontrolador e o botão? Um é o microcontrolador do Arduino, o outro é o computador com IDE. Tá. Eles estão se comunicando via USB. A camada física é o cabo USB. A camada de acesso ao meio é justamente essas interfaces USB do cabo. E a camada de enlace é o que retira a mensagem e o que envia a mensagem para essa camada. Mas essas camadas são acionadas por essas duas linhas de código. Serial Begin, aqui inicializa a comunicação serial, e Serial Print LN. Essa daqui envia a mensagem. Então, a camada de enlace e acesso ao meio está sendo acionado por essas duas linhas de código. Tá claro isso, gente? Todo mundo entendeu? Posso seguir em frente? Sim. A gente pode classificar os protocolos de acesso ao meio em 5 tipos. Alocação fixa, quando cada estação tem alocado a ela um determinado intervalo de tempo, independente dela ter ou não necessidade de enviar mensagem. Esse é o caso do TDMA. Alocação aleatória, quando vários acessos aleatórios são permitidos, como é o caso do CSMA. E se duas estações enviarem ao mesmo tempo, ocorre uma colisão entre as mensagens e tem que haver a resolução dessa colisão através de um protocolo de contenção. Tem alocação controlada, cada estação tem direito de enviar mensagens quando de posse de uma permissão, que é entregue segundo uma determinada regra, pode ser sem hierarquia, como é o caso do token passing e o token ring, pode ser com hierarquia, como é o caso do mestre escravo, pode ser uma alocação por reserva, onde a estação tem que reservar a banda com antecedência numa estação controladora, é o caso do CRMA, e pode ser híbrida quando duas ou mais categorias anteriores são usadas. Por exemplo, a gente tem um sistema multimestre-escravo e os escravos trocando dados no tipo token passing, são duas alocações controladas no padrão Profibus e Fieldbus. Aqui a gente pode dizer que, no que diz respeito ao comportamento temporal, a gente pode tanto trabalhar com protocolo determinístico, que atende um tempo limite, que tem um tempo limite de entrega, e é o mais utilizado no setor industrial. Protocolos não determinísticos, onde o tempo de entrega não é determinável, a gente tem uma probabilidade de enviar mensagem. Apesar de não ser determinístico, cada vez mais esses protocolos estão sendo utilizados em tempo real, principalmente na comunicação sem fio. O primeiro protocolo que eu falei que ia falar para vocês é o Aloha. Ele surgiu na Universidade do Havaí em 1970. Foi uma rede sem fio de troca de mensagens. O Havaí está distante dos Estados Unidos continental. Tinha um mainframe da IBM em São Francisco e eles conseguiram acesso a esse mainframe por meio de comunicação via satélite intermediada por um computador da HP. E nas ilhas do Havaí, que são 9 principais,
cada campus da Universidade do Havaí tinha diversos terminais para acessar esse computador central. E eles foi criada uma topologia em estrela. Está mostrando aqui, São Francisco estava o IBM 360, o HP 2100 intermediava a comunicação com o mainframe e o satélite, tinham 2 canais, um de envio de dados e outro de retorno das informações. O mainframe tinha um canal para enviar dados exclusivo e todos os terminais respondiam por meio de um único canal. O problema é que dava colisão de dados quando os terminais tentavam mandar mensagem para o mainframe. Tá claro o problema dessa rede Aloha aqui, pessoal, onde aconteceu a colisão de dados? Bem, como eu disse, são 2 canais de frequência, tem possibilidade de colisão no segundo canal. Para enviar mensagem, cada terminal ouve o canal de transmissão do computador central. Quando tem algo a transmitir, ele transmite sem poder verificar se o meio está livre. Então, ele ouve tudo que o terminal central fala. E isso sem colisão. E envia dados sem saber se tem algum problema. Então, a técnica para detectar colisão é criar um relógio para aguardar a chegada do quadro de reconhecimento da recepção. Ou seja, o terminal central teria que, para cada mensagem recebida, enviar uma mensagem de aviso de recebimento, aviso ou de reconhecimento da recepção. Se não recebesse, o terminal retransmitia a mensagem. E no computador central, para avaliar se a mensagem tinha ou não tinha problema de colisão, ele usou uma análise do CRC. O CRC nada mais é do que atribuir pesos para cada bit da mensagem, do início até quase o fim, e o final da mensagem você grava um número que é, por exemplo, o resto da soma desses pesos com os bits da divisão por 109 ou algum número semelhante a esse. Esse resto, calculado pelo computador central, tem que bater com o número que foi colocado no final da mensagem. E assim a gente garante, entre aspas, que a mensagem não foi corrompida. A gente não vai tratar de técnicas de CRC nessa disciplina, vocês só precisam saber que o computador central fazia uma análise numérica do dado trafegado no final. E ele precisava da mensagem para calcular esse valor e checar se batia. O Aloha tinha, dentre os problemas de colisão, um problema que a gente pode ver aqui é que, como as mensagens não eram sincronizadas no tempo, a chance de colisão de múltiplas mensagens era muito grande. Todas essas mensagens que eu tenho aqui estão colidindo. Em algum momento, uma está batendo em outra, aqui. Mesmo que seja só um pouquinho. E aí, todas essas mensagens não vão ser recebidas. Como é que eles resolveram isso? Eles atribuíram uma sincronização. Chamaram isso de Slotted Aloha. Como é que isso é feito? O terminal, o mainframe envia uma mensagem de clock. E essa mensagem é o trigger ou o disparo dos terminais para enviar alguma mensagem para a estação central. Assim, esse conjunto de mensagens que teriam 3 mensagens colidindo, quando vai por um Aloha sincronizado, a gente vê que a primeira mensagem é mandada no primeiro momento, o segundo momento fica vazio, o terceiro momento tem a segunda mensagem, a terceira mensagem vai para o quarto, a quarta e a quinta vão no quinto momento, o sexto momento está vazio, o sétimo momento é a última mensagem que foi trafegada desse exemplo. A gente reduz a quantidade de colisões e aumenta a eficiência do sistema. Se a gente olhar o throughput, ou a saída, a quantidade de dados transferidos de um lugar para o outro, no tempo, com relação às tentativas,
eficiência do Aloha só vai atingir 18% quando estiver fazendo a tentativa 0,5. Na primeira tentativa, chega só a 13% de envio de mensagem. O Sloha sincronizado chega a 36%, o dobro do máximo que o puro Aloha conseguiria atingir. Alguma dúvida com relação ao Aloha, pessoal? Tá claro por que... Gabriel? Não, tá claro, tá claro. Vitor? Bem, então, vamos seguir agora. A minha voz ainda tá boa? Ficou baixo. Tá baixo? Agora melhorou? Melhorou, melhorou. Vamos agora estudar como é que é o protocolo chamado CSMA, ou acesso múltiplo por detecção de portador. Ele escuta o meio para avaliar se ele tem o direito de enviar mensagem, ou seja, a estação reconhece se o meio ou o barramento está livre para transmissão ou está ocupado com transmissão. Até então, ele está ocupado com transmissão e apenas isso. Ele não sabe se a transmissão está adequada ou não está. Tem dois tipos. O primeiro é o CSMA P persistente, onde P é uma probabilidade de envio de dado quando a estação perceber que o canal está livre. Então, toda vez que ela escuta o canal, quando o canal estiver livre, ela tem uma probabilidade P de enviar essa mensagem. É um caso particular em que a probabilidade é 100%. A gente chama de persistente. O CSMA não persistente é diferente. Se o canal estiver livre, ela envia o dado imediatamente. Se o canal estiver ocupado com transmissão, ela espera um tempo aleatório. Se a gente olhar no gráfico, nesse gráfico aqui, a gente vai ver que o persistente enviaria mais mensagens em menos tempo, enquanto o P persistente seria o segundo e o não persistente seria o terceiro. Só que não é bem assim, porque o persistente, nesse ponto aqui, teria colisão entre as estações azul e verde. O P persistente, se ambas as estações nesse momento, azul e verde, tivessem um algoritmo falando pode enviar, teria colisão. O não persistente poderia haver colisão se o tempo aleatório de espera da estação verde fosse menor a ponto de se igualar no momento em que termina o tempo de espera da estação azul. Mas a não persistente faz pior uso da banda, mas tem menor probabilidade de gerar colisão. O que eles desenvolveram para a internet? Eles criaram um sistema de detecção de colisão. Então agora eu consigo detectar se o meio está ocupado com transmissão ou se o meio está ocupado com colisão. Como é que isso é possível? Eles definiram um formato de mensagem tal que o meio físico faz uma operação binária no sinal, sendo capaz de avaliar se o que você tem no meio físico é uma transmissão normal ou se aquilo virou uma grande colisão. Tá? Como, por exemplo, todo mundo mandar sinal elevado no meio físico identifica que é um sinal com colisão. A primeira estação que detectar a colisão vai interromper a transmissão e reiniciar só depois de um tempo aleatório. E esse tempo aleatório faz com que seja improvável a ocorrência de nova colisão. Então, o método de acesso CSMA convencional, o tempo de reação não pode ser exatamente determinado. Nenhum desses, o P persistente, o não persistente, o CSMA-CD, a gente não sabe se vai haver colisão, quantas colisões vão acontecer e qual é o tempo aleatório de espera. Por isso, ele é não determinístico. Só que a velocidade deste sistema
é extremamente alta. A gente está falando de 100 gigabytes por segundo. Enquanto um sistema determinístico trabalha com 9.600, 112 mil bits por segundo. Nem se compara com a velocidade de um CSMA-CD. O tempo de espera ele é randomizado segundo um algoritmo chamado BEB. Só um minutinho para eu desligar um outro computador aqui que começou a fazer barulho, gente. Pronto. A gente pode ver que o fluxograma diz uma estação inicia. Enquanto ela não estiver pronta para checar se tem mensagem, ela fica nesse loop. Estando pronta, ela checa se tem uma nova mensagem para enviar. Se tiver, ela zera a variável NC, que é o número de tentativas, e ouve o meio. Enquanto o meio não tiver em silêncio, ela fica escutando o meio. Quando o meio estiver em silêncio, ela transmite. Depois da transmissão, ela começa a avaliar se houve ou não colisão de dados. A gente já vai ver em quanto tempo ela consegue perceber isso. Então, o tempo de perceber colisão é um tempo determinado. E é 2 vezes o tempo de propagação do sinal no meio. Eu já vou mostrar porque é 2 vezes. E depois disso, se não houver colisão, ela volta para cá até terminar de enviar a mensagem. Terminou de enviar a mensagem, ela checa se tem nova mensagem. Se houver colisão, ela incrementa NC. A variável limite recebe o valor de 2 elevado a NC menos 1. E ela espera um tempo aleatório entre 0 e o limite. Note que quanto maior o número de tentativas, maior é esse intervalo de 0 ao limite para calcular um tempo aleatório entre eles. Isso diminui a cada nova tentativa a probabilidade de colisão. E a probabilidade de colisão ela é função do tráfego de mensagens e o número de estações que a gente tem. E aumenta exponencialmente. Aqui eu vou mostrar para vocês 2 vezes o tempo de propagação no meio. Imagina que eu tenho 2 estações transmitindo mensagens, a estação A começa a transmitir. Elas transmitem por cima e ouvem por baixo. Por que são locais diferentes? Porque a transmissão é semelhante a um gerador de função. Estou gerando uma função de onda quadrada aqui, estou gerando função de onda quadrada nessa saída do B. E a recepção é igualzinho ao osciloscópio, que vai receber o sinal e vai avaliar o sinal. Tem o cabeamento. Para que eu possa ouvir minha própria mensagem, eu tenho que esperar a mensagem voltar para mim. Pouco antes da mensagem voltar, quer dizer, a mensagem se propagou em todo o meio, menos um epsilon infinitesimal, a estação B vai ouvir o meio vazio, livre, e pode começar a transmitir. A estação A só vai ouvir que houve uma colisão, no pior caso, quando a mensagem da estação B trafegar por todo o meio. Por isso, é 2 vezes o tempo de propagação da mensagem no meio. Outro exemplo que a gente tem aqui é esse. Eu tenho 2 estações, uma distância entre elas, envio a mensagem no tempo 0, no tempo igual ao tempo de propagação no meio tal, menos um epsilon infinitesimal, B envia a mensagem. No tempo máximo, que é o tempo de propagação no meio, B gera uma colisão de dados, B já escuta a colisão, só que A só vai escutar a colisão 2 vezes esse tempo. Por isso, no pior caso, a gente vai trabalhar com 2 vezes o tempo de propagação no meio. Esse conceito ficou claro para vocês, gente? Vitor, você está me ouvindo? Ficou claro, professor. Ok. Gente,
a eficiência do CSMA-CD segue essa fórmula. E por essa fórmula a gente vê que quanto maior o tal, menor a eficiência. Quanto maior a taxa de transmissão, menor a eficiência. Quanto maior o tamanho do quadro, maior vai ser a eficiência, porque esse termo aqui vai ficar menor. E aqui também diz que se eu souber qual é a taxa de transmissão, qual é o tamanho do quadro e qual é a eficiência que eu quero do meu sistema, eu consigo determinar qual tem que ser meu tempo de propagação no meio. E esse tempo de propagação no meio é um sinal, ele trafega em barramento a velocidade da luz. Quanto maior o tamanho do cabeamento, maior vai ser o tempo de propagação. Bem baixo. Mas, olhando os diversos tipos de CSMA, exceto CSMA-CD, e o slotted Aloha, a gente vai ver que um persistente chega a mais de 50%, o meio persistente chega a quase 70%, o 0,1 persistente chega a 90%, o não persistente tende a 1 na tentativa infinita, e o 0,01 persistente chega a quase 1 já na terceira tentativa. Então a gente pode até escolher um CSMA que não seja não CD para a gente chegar numa eficiência elevada. Esses são os protocolos não determinísticos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, se esse 0,01 persistente ele já é tão eficiente, por que ainda existem esses outros? Olha, você está vendo que é só na terceira tentativa? Uhum. E mais, o padrão de mercado que foi adotado foi o CSMA-CD. Esses existem porque foram os primeiros que foram criados até chegar na solução CSMA-CD. Você vai ver, quando a gente falar do padrão I3E, que a gente está numa situação semelhante para o padrão do sem fio. Tem vários padrões que estão sendo usados para comunicação sem fio e a gente está tendendo para um tipo, mas não quer dizer que vai ser ele. E quando se fabrica placas de CSMA-CD em larga escala, o preço cai muito e todo mundo acaba adotando essa solução. Tem uma questão econômica por trás disso. Mas o CSMA-CD é muito bom, não é ruim não. Ok? Ok, entendi. Os protocolos determinísticos podem ter comandos centralizados ou distribuídos. Eles vão responder, vão enviar mensagem num determinado prazo pré-determinado, ao menos no pior caso. Eu vou mostrar primeiro os centralizados e depois os distribuídos. Primeiro é o mestre-escravo, é o que a gente está implementando agora no módulo 1. O mestre comanda um conjunto de escravos, o escravo só responde ao mestre. Aqui eu estou mostrando que no padrão I2C, a gente tem que ter um chip específico em cada componente, seja mestre ou escravo, para se comunicar no padrão I2C. É um par de cabos, um transmite dados, outro transmite o clock. Na prática, este chip I2C admite 112 dispositivos em um barramento. Aqui eu estou mostrando um Arduino Uno como mestre e diversos dispositivos como escravo, inclusive um Arduino Micro, tá? Display LCD, um giroscópio, entre outros sensores e atuadores que a gente poderia colocar. Por que eu vou usar uma comunicação I2C? Gente, só vou colocar essa comunicação se o tempo de comunicação não interferir no tempo de reação do meu sistema que está sendo controlado. Assim eu consigo fazer uma comunicação passando só um par de cabos e não diversas comunicações, ou eu vou usar tantas entradas digitais para o meu giroscópio, tantas outras para o meu display, tantas outras para o meu RTC DS3231. Vou usar
um conjunto de comunicação serial para me comunicar com o Arduino Micro. Pô, aqui eu só estou passando um par de cabos e usando no Arduino Uno a porta 4 e 5 analógica. É por isso que a gente vai usar o I2C. A instalação é mais simples, mas tem que ver se isso não vai interferir no tempo de resposta do sistema de controle. Aqui eu estou mostrando como é que é feita a ligação física entre dois Arduinos do tipo Uno. É a porta 4 analógica com a porta 4, a porta 5 analógica com a porta 5, e eu coloco o mesmo terra entre eles, tá? Aqui eu estou mostrando uma forma de comunicação, é o mestre escritor escravo recebedor. Nesse o mestre manda a mensagem para o escravo. Aqui a gente tem o include da biblioteca wire.h. O mestre no void setup inicia o wire begin e não fala qual que é o número dele, porque é opcional. Ele tem uma variável global chamada x do tipo byte. No programa principal, ele inicia a comunicação de transmissão para o escravo 4, manda duas mensagens. A primeira é um conjunto de 5 bytes do tipo char, x espaço, is espaço, e a segunda é o valor de x, que é do tipo byte, que foi iniciado com 0. Termina a transmissão, incrementa x, tem uma espera de meio segundo e faz um loop e vai mandar o valor de x igual a 1, depois x igual a 2. O escravo também faz uso da mesma biblioteca wire.h, inicia a comunicação I2C usando o endereço 4, registra que todo evento de comunicação vai chamar a função receiveEvent e inicia a comunicação do tipo serial com 9.600 bits por segundo. O void loop, o programa principal, só tem um delay e só faz isso porque esse escravo só funciona toda vez que um mestre manda. Eu poderia perguntar para vocês, se eu não colocasse esse delay no loop, esse Arduino seria um escravo realmente? O que é que vocês acham? Qual que é a pergunta? Se eu não colocasse só esse delay no loop desse código do escravo recebedor, esse Arduino seria um escravo? Se eu fizesse leitura de porta de entrada, colocasse uma lógica de atuação, ficasse piscando um LED, esse Arduino ia ter um comportamento de escravo? Uai, ele seria um escravo escritor? Não, seria um escravo escritor se eu tivesse aqui o wire on request. Aí eu seria um escravo enviador, tá? Se eu tivesse algo nesse código, apesar dele chamar esse receive event toda vez que receber mensagem do mestre, ele teria uma lógica interna, fazendo com que ele não fosse um instrumento, entre aspas, burro, que só respondesse ao mestre. Então, se eu mudasse o código desse loop e colocasse alguma lógica aí, e fosse piscar um LED na porta 13, esse Arduino não ia ser um escravo típico. Ele teria uma inteligência interna dentro dele. E a gente pode fazer isso. Mas toda vez que recebesse uma mensagem, esse loop aqui iria conflituar com essa função receiveEvent. Pode ser que ele não funcionasse adequadamente. Mas o receiveEvent, ele define a função. Para cada caractere recebido, ele recebe um byte e imprime esse byte nesse while, um menor que o while available. E depois ele coloca um int x igual a while read. Tá vendo que tem dois while read? Por que que o cara sabe que tem que colocar dois while read, um num laço e outro sem? Porque ele sabe que a primeira mensagem tem 5 bytes e tem uma segunda mensagem que é 1 byte. E depois ele coloca o serial print ln do valor de x. Não dá para escrever esse escravo sem saber o que o mestre está mandando.
Aqui tem exemplo do mestre, leitor, escravo, enviador, e a gente já viu isso na aula prática, então não vou me ater a isso. Tem um exercício para montar um programa em que o mestre solicita a ação de acionar cada porta de saída do escravo, a porta 3 até 6, usando o escritor recebedor, e o escravo vai informar o mestre se a ação foi executada através do leitor enviador. Só com a confirmação do escravo é que o mestre passa a comandar a próxima porta, tá? E no final, o mestre comanda o desligamento de cada porta, sem avaliar se ela foi desligada. Isso aqui é um dos exercícios da lista de exercícios, tá? Aqui eu só tenho um exemplo de começar uma transmissão, mandar uma mensagem e ler o estado de um LED num Arduino Mestre 2C e um Arduino escravo recebendo e fazendo a leitura dessa informação. Tudo bem sobre mestre escravo, pessoal? Podemos seguir em frente? Sim. Outro tipo é o token bus ou token passing. O token bus ou token passing trabalha com barramento, mas cria em lógica, uma rede em anel. A estação que tem a permissão ou ficha, ela pode enviar mensagem. A estação que não tem a permissão ou ficha, ela espera a chegada de uma ficha e processa as mensagens que recebe. Tem uma sequência de envio da ficha da estação para a próxima, e assim a gente consegue determinar o tempo no pior caso dessa estação, porque tão logo ela manda a ficha para a próxima estação, eu começo a contar o tempo de quanto tempo demora para eu enviar uma mensagem. Eu tenho que esperar cada estação passar o tempo de envio de mensagem e envio de ficha até voltar a ela, para que ela, recebendo a ficha, possa transmitir a mensagem. Sabendo o número de estações, tempo de envio da ficha, tempo de envio de mensagem de cada estação, a gente sabe qual é o tempo de espera no pior caso por token bus ou por token passing. O token ring é um caso específico onde a rede é em anel, eu posso ter um único anel unidirecional ou dois anéis bidirecionais. O token ring divide o espaço em um número inteiro de pequenos segmentos. O cabeçalho da mensagem fica circulando no segmento, contendo a informação se ele está vazio, como esse V, ou se ele está cheio, como esse C. Dá para ver que a mensagem está circulando no sentido horário. Vem primeiro o cabeçalho e depois a mensagem. A estação que quer transmitir aguarda um slot vazio para poder transmitir. Por exemplo, essa estação aqui está recebendo um slot cheio, ela tem que esperar o término desse slot, dessa mensagem, que são 3 slots, para, ao ler esse slot vazio, poder transmitir a mensagem. Essa estação aqui pode transmitir a mensagem porque está lendo um slot vazio. Aqui está mostrando um exemplo, agora no sentido anti-horário. A estação 1 mandou uma mensagem, passou por essa estação A aqui, ela lê se a mensagem é para ela, não sendo, ela retransmite a mensagem. Depois disso, a mensagem chega na estação 2, a estação 2 avalia se essa mensagem é para ela, sendo, ela copia a mensagem, altera avisando que essa mensagem foi copiada e retransmite a mensagem para que ela volte e chegue para a estação que enviou. Ela recebendo a mensagem que ela enviou, ela vai checar se a mensagem foi copiada ou não pela estação destinatária. Isso já é um aviso de recebimento. Note que depois dessa mensagem aqui, quando a estação aqui de cima percebeu o fim dela e um slot vazio, ela pôde acrescentar mais uma mensagem. Essa estação 2 retransmitiu porque a mensagem enviada por essa estação de cima não era para ela. E assim continua. Isso mostra que a gente pode ter múltiplos tokens nessa rede. O segundo exercício é montar um programa que faça o Arduino se comunicar via canal serial. Note que eu tenho o TX de um Arduino Uno ligado no RX de outro.
São 3 Arduinos ligados aqui, simulando a comunicação token ring, sendo o token igual ao canal de recepção disponível. Então, se o canal serial estiver disponível, ele pode enviar mensagem. A mensagem tem que ter destinatário. Cada estação tem que ter um endereço. E aqui tem um exemplo da comunicação serial do envio da mensagem, onde eu inicio a comunicação serial. Essa variável MSG do tipo string vai receber a mensagem. Se receber alguma mensagem via serial, enquanto receber o caractere, ele vai acrescentando esse caractere pelo serial read em MSG, dá um delay de 250 milissegundos, e aqui ele retransmite a mensagem pelo serial print LN message. Então, aqui parou de sair áudio. O senhor não está dando para te escutar. tá melhor? O senhor travou tudo. Agora dá para te escutar. Espera aí. Às vezes parece que você está pulando de paraquedas. Faz um... Sério? E agora? Ah, Melhorou? Agora dá para te escutar. Sim. Ó, eu vou sair e voltar. Espera aí. Estão me ouvindo, gente? Sim. Ótimo. Deixa eu voltar a apresentar esse screen. Esse screen eu tenho que vir aqui. Esse cara. Vou apertar F5. Eu tô no Campus Glória e a internet aqui não é boa. Vira e mexe, ela cai, gente. É isso que está acontecendo. Bem, eu mostrei para vocês um exemplo de como é que você recebe mensagem e envia mensagem via serial. Agora vocês têm que pensar como é que eu monto um programa para emular o token ring. Tem que ter uma mensagem que seja o token. E a estação tem que saber para quem ela vai enviar o token, que é a próxima estação que está ligada nela. A estação tem que ter um endereço. Toda mensagem que ela receber, ela tem que ver, fui eu que enviei essa mensagem? Se foi, tem que ler se a mensagem recebida foi copiada pelo destinatário. Se não foi ele que enviou, tem que ver se ele é o destinatário. Se ele for o destinatário, a estação tem que ler a mensagem. Se a mensagem for lida adequadamente, muda a mensagem informando que ela foi copiada. É como se eu tivesse um bit no final da mensagem que era 0 e eu transformo em 1. E o último caso é se a mensagem que eu estou recebendo, eu não sou nem o remetente, nem o destinatário,
eu retransmito a mensagem pura e simplesmente, tá? Vocês não precisam implementar isso a fundo, vocês podem até colocar uma função, checa se é destinatário, checa se é remetente, checa se a mensagem foi copiada, sabe? Não precisa implementar essas funções, é só mostrar qual é a lógica do token ring. Tá claro isso aqui, gente? Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, sim. E, ok. E isso aqui também está na lista de exercícios, já vou mostrar para vocês. O TDMA, ele tem um meio físico compartilhado, divide em tempo o uso desse meio, cada estação tem o controle total do meio no intervalo de tempo que ele tem acesso, e tem um TDMA dinâmico que aloca sob demanda os intervalos de tempo. Então, cada estação tem um momento de envio, depois volta, e aí isso é cíclico. E para que a estação envie uma mensagem, ela tem que esperar metade de um tempo de guarda antes de enviar a mensagem e tem que esperar mais metade de um tempo de guarda antes do fim do seu tempo de envio, o seu instante. Isso para evitar colisão de mensagens entre estações. Não preciso dizer que se tiver 3 estações sem precisar enviar mensagem e uma precisando, o meio fica 3/4 do tempo sem uso, fora os tempos de guarda que estão sendo utilizados. Então, o uso do barramento é muito baixo aqui. E os protocolos determinísticos variantes do CSMA. A gente tem 3. 2 muito parecidos, que são esses que estão nessa apresentação, e outro que eu vou mostrar numa segunda apresentação ainda hoje. O primeiro é cabeçalho forçante. A estação vai ter um cabeçalho formado de bits que identificam a prioridade da estação. Cada estação tem uma prioridade diferente, então cada estação vai ter um cabeçalho exclusivo. Quando o bit é 0, a prioridade é máxima, quando o bit é 1, não é. E a camada física faz um AND de cada bit enviado. Então, 1 e 0 vai dar 0 na camada física. Toda vez que eu transmitir um 1, eu ligo a detecção da colisão e ouço se o que está sendo propagado no meio é um 1. Se não for, é porque houve colisão. Tem uma estação que está transmitindo um bit 0 enquanto eu estou transmitindo o bit 1. E eu paro de transmitir. Se eu escuto até o fim o 1, eu continuo transmitindo meu cabeçalho até o final. Chegando no final, eu envio o resto da mensagem. Aqui eu tenho um exemplo de 5 estações, cada uma com 3 bits de cabeçalho. O nó 0 é o prioritário, o nó 4 é o menos prioritário. E para evitar que a estação de maior prioridade ela fique tendo monopólio do meio de comunicação, toda vez que a estação de maior prioridade, que uma estação de maior prioridade transmitir uma mensagem, ela vai alterar o seu cabeçalho para uma sequência de uns, como se fosse a estação de menor prioridade naquele conjunto, e esperar uma estação de menor prioridade do que ela transmitir alguma mensagem, para depois ela voltar a usar o seu cabeçalho normal. Tem uma exceção que é a estação de menor prioridade do grupo. Essa daí, se tiver que esperar uma estação de menor prioridade que ela, sendo ela a última, vai só transmitir uma mensagem e nunca mais vai transmitir. Então essa não entra nessa lógica. É isso que está escrito nesse slide aqui. Além do cabeçalho forçante, tem uma muito parecida chamada comprimento de preâmbulo, que em vez de ter bytes de entrada, tem um preâmbulo com um tempo pré-determinado de envio. Cada estação tem um tamanho de preâmbulo específico. Quanto maior esse preâmbulo, maior a prioridade. Após o término do envio do preâmbulo, a estação ativa a detecção de colisão. Se houver colisão,
ela transmitindo mensagem significa que uma estação com preâmbulo maior ainda está tentando transmitir. Aqui eu tenho o exemplo daquelas mesmas 5 estações com preâmbulos. O preâmbulo do nó 0 é o maior, o do nó 4 é o menor. E o nó 4 para de transmitir quando começa a detectar a colisão ao fim do seu preâmbulo, se todas as estações estiverem tentando transmitir, e apenas a estação do nó 0 acaba transmitindo nesse caso aqui. Bem, agora eu vou falar do último padrão, CSMA-DCR. Eu vou falar das principais características desse padrão. Vou dar um exemplo, vou mostrar uma árvore binária de busca, uma evolução do algoritmo, o cálculo do tempo para o pior caso e mostrar 2 exercícios que tem aqui. Essa variante, ela resolve colisões de forma determinística. Como é que ela vai fazer isso? Cada estação tem um índice. As estações, elas vão saber se o barramento está livre, se ele está ocupado com transmissão, se ele está ocupado com colisão, qual é seu próprio índice, o número total de índices, ou o número total de estações, e pelo número total de estações, eles vai estabelecer uma árvore binária através de um valor de um Qzinho, que é a menor potência de 2 maior ou igual ao número total de estações. Por exemplo, se eu tiver 12 estações, um Qzão é igual a 12, o Qzinho vai ser igual a 16. É a menor potência de 2 maior do que 12. Até aqui ficou claro, pessoal? Alguma dúvida aqui? Não, nenhuma. Bem, vai trabalhar como o CSMA-CD até a colisão. Em caso de colisão, ele inicia o que ele chama de época, que nada mais é do que a resolução por busca em árvore binária. Ela vai separar as estações em grupos. Cada estação tem índices e como ela sabe, por exemplo, tem 12 estações. No caso, a árvore binária vai chegar até 16. Então eu vou dividir em 2 grupos. Um grupo que vai poder tentar transmitir novamente e outro grupo que vai esperar. O grupo que vai poder transmitir novamente são as 8 primeiras estações, porque a gente chegou em 16 no tamanho da árvore binária. Então as estações de 0 a 7 vão tentar transmitir. As estações de 8 a 15, apesar de terminar em 11, porque começou em 0, vão esperar ouvir uma transmissão. É isso que está escrito nos índices do winner entre 0 e Q sobre 2 e o índice do loser de Q sobre 2 até Q. A estação do grupo winner tenta nova transmissão. Aqui são 2 coisas. Se eu sou uma estação, tento transmitir, eu escuto uma colisão. Tem 16, o tamanho da árvore binária. Meu índice é 12. Então eu vou esperar uma transmissão, porque eu ouvi uma colisão. Se eu ouvi uma transmissão, significa que naquele grupo de winner, de 0 a 7, só tinha uma estação. Então logo ela termine de transmitir, eu posso tentar transmitir. Se houver uma colisão, significa que no grupo do losers, de 8 a 15, tem mais do que uma estação tentando transmitir. E aí eu vou dividir de 8 a 15 justamente no número 12. De 8 a 11 transmite, depois de 12 a 15 fica esperando a transmissão. Pode haver só uma transmissão ou pode haver outra colisão, e assim sucessivamente. A cada colisão significa que tem mais do que 2 estações tentando transmitir. Deve ter no mínimo mais uma. A cada transmissão eu decremento isso. Então, houve uma colisão, a estação 12 virou loser e vai esperar no mínimo uma transmissão. Se houver outra colisão, ela vai esperar no mínimo 2 transmissões. E aí a nova colisão, o grupo de winners se divide novamente, sempre pela metade, e assim sucessivamente.
Se não houver colisão, só sobrou essa estação no grupo do winner, essa estação transmite seu frame, as estações do grupo loser desistem e aguardam o término da transmissão bem-sucedida do nó, seguida de meio livre. Se um grupo de winner tiver vazio, a busca é revertida. Então, as estações têm que ouvir se, depois de determinada colisão, passou 2 vezes o tempo de propagação no meio e ninguém transmitiu, significa que o grupo de winners é vazio e que elas que estavam no grupo de losers podem tentar transmitir. E elas separam o grupo de loser em 2, em winners e losers, como está mostrado aqui. Q sobre 2 até 3Q sobre 4, Q 3 sobre 4 e Q. A época é encerrada quando todas as estações envolvidas conseguem transmitir seus dados. Isso é uma coisa importante. Se eu sou uma estação de índice 0, e vou ouvir o meio, e o meio está em colisão, significa que começou uma época, eu tenho que esperar essa época ser terminada para tentar transmitir. Eu não sou nem winner nem loser. Eu estou fora da época e eu tenho que esperar essa época ser resolvida. Como o tempo de duração da época pode ser calculado, a gente tem um determinismo nesse padrão CSMA, e a sequência de concessão de direitos é igual à sequência de índices crescentes. Os nós prioritários transmitem primeiro, só que não quer dizer que ele vai monopolizar o sistema. Eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho estação de índice 2, 3, 5, 12, 14, 15 tentando transmitir ao mesmo tempo. Isso é uma época. São 6 estações de uma rede com 16 fontes, de 0 a 15. Das de 0 a 15, só essas 6, 2, 3, 5, 12, 14 e 15, tentaram transmitir ao mesmo tempo. Então, o Qzão vai ser igual a 16, são 16 estações, o Qzinho vai ser igual a 16, que é a potência de 2 menor ou igual a 16. A altura da árvore binária vai ser 16, é o log de 16 na base 2, que é igual a 4. Está aqui a árvore binária. Na primeira colisão são todas. Aí ela se divide em winners de 0 a 7, losers de 8 a 15. Se houver outra colisão, vai dividir em winner de 0 a 3, loser de 4 a 7. Se houver outra colisão, vai dividir em winner 0 a 1, 2 a 3, até chegar em todas as estações. Tá? Esse desenho é só para mostrar para vocês quem vai ser o grupo de winner e loser. A resolução dessas estações está colocada aqui. No momento 0 há uma colisão. As 6 estações tentam transmitir, elas se dividem em winner 2, 3 e 5. Por que 2, 3 e 5? Porque 2, 3 e 5 está no grupo 07. No grupo 8, 15 está 12, 14 e 15. 12, 14 e 15 espera ouvir uma transmissão. Mas no segundo momento, que foi colocado como 1, tem outra colisão. 2, 3 e 5 tentam transmitir ao mesmo tempo. Vão se dividir novamente. 2 e 3 como winner, 5 como loser. Professor, como é que você sabe isso? Porque 0 a 7 vai dividir de 0 a 3 e de 4 a 7. 0 a 3 eu tenho 2 e 3. 4 a 7 eu tenho só 5. Aí vai haver mais uma colisão. 2 e 3 tentam transmitir. E aí elas vão se dividir em winner e loser. Aqui acontece uma coisa interessante. 0 a 3 divide em 0 e 1 como winner, 2 e 3 como loser. Então a gente vai ter um vazio aqui. Aqui vai ter 2 vezes o tempo de propagação no meio. Para que 2 e 3 tentem transmitir novamente e mais uma colisão. Aí no final elas vão chegar no final da base da árvore binária, onde o winner vai ser 2, loser vai ser 3. No sexto momento, que eu coloquei índice 5, há uma transmissão da estação 2. No sétimo momento, coloquei como índice 6, tem uma transmissão da estação número 3. A estação 5 estava esperando uma transmissão quando ouviu essa colisão. Quando ouviu essa colisão, esperou 2 transmissões. Quando ouviu esse vazio, voltou a esperar uma transmissão. Quando ouviu essa colisão, ela espera 2 transmissões.
houve 2 transmissões, ela sabe que pode tentar transmitir. Como ela estava sozinha aqui, ela transmite sem problema. As estações 12, 14 e 15 seguem a mesma lógica. Vamos esperar tudo isso aqui se resolver para tentar transmitir. No nono passo, índice 8, ocorre a colisão. O winner vai estar vazio, loser 12, 14 e 15. O winner vai estar vazio porque eles vão se dividir o grupo de 8 a 11, de 12 a 15. Aí vai escutar um vazio, voltam os 3 a transmitir. E aí aqui eles não vão dividir de 8 a 11 a 12 a 15, mas vão dividir entre 12, 13, 14 e 15. Por isso 12 vira winner, 14 e 15 vira loser, 12 transmite, 14 e 15 collide, 14 vira winner, 15 vira loser, 14 transmite, 15 transmite e encerra a época. Isso ficou claro, pessoal? Vocês entenderam o que foi passado aqui? Mais ou menos. Bem, está gravado. Vão ter exercícios para vocês fazerem. Tentem fazer os exercícios e tirem as dúvidas durante a semana comigo. Aqui, o que acontece é, o tempo até o início da transmissão da fonte do índice 5 pode ser calculado. Por quê? Porque até o início da transmissão da estação 5 eu tive 1, 2, 3, 4 colisões, um vazio e 2 transmissões. Tá vendo? 4 colisões mais um vazio. Para eu detectar colisão, eu chamo isso de slot time, que é 2 vezes o tempo de propagação no meio. Então, 4 colisões são 4 slot times, mais um vazio, mais um slot time, são 5 slot times. 2 transmissões é 2 vezes o tamanho do quadro, que pode ser descrito em slot time. Aqui está assumindo que cada quadro tem um tamanho fixo de 6 slot times. Então, 6 vezes o tempo de propagação, 6 vezes 2 vezes o tempo de propagação no meio é o tempo de propagar um quadro de mensagem. Se o slot time demora 40 microsegundos, tempo para o início da transmissão da mensagem da fonte com índice 5, nesta época, vai ser igual a 5 slot times, 5 vezes 40, mais 2 vezes, que são 2 transmissões, 6, que é o tamanho em slot time da mensagem, 6 vezes 40. Isso dá 680 microsegundos. Isso não é o pior caso. Isso é o tempo de início da transmissão da estação 5 para esta época. O tempo total da duração da época tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colisões, 2 vazios e 1, 2, 3, 4, 5, 6 transmissões. Está aqui, ó, 7 colisões, 2 vazios, 3 transmissões, calculando a época dá 1,8 milissegundo. Isso a gente consegue fazer. No pior caso, a gente vai trabalhar com alguns termos. O primeiro é φ de V, onde V é o número do índice, é o índice da estação. O φ daquele índice é o número de ramos da árvore binária percorrido por uma mensagem proveniente de um nó no índice V. Qzinho é a menor potência de 2 igual maior ou igual ao maior índice disponível. Sigma de V é o número de potências de 2 contidas no índice V. S é o tamanho do slot time, que é 2 vezes o tempo de propagação do sinal na rede, e μ é o tempo máximo de transmissão de uma mensagem no meio físico. Ela depende do comprimento da mensagem em bits e da taxa de transmissão. Mas esse μ geralmente é descrito em slot times. Eu tenho 6 slot times para transmitir uma mensagem. Para uma mensagem participando de uma dada época, a gente tem que o número de ramos que ela vai participar vai ser igual ao log de Qzinho na base 2, Qzinho sempre uma potência de 2, então esse número é sempre um número inteiro ou um número natural, mais o índice da estação menos o sigma de V. Sigma de V é quantas potências de 2 está contido num determinado índice. O índice 2 só tem uma potência de 2, que é 2 elevado à primeira. O índice 3 tem 2 potências de 2, porque 3 é 2 elevado à primeira mais 2 elevado a 0.
O índice 7 tem 3 potências de 2, porque ele é 2 à segunda, mais 2 à primeira, mais 2 elevado a 0. O índice 8 só tem uma potência de 2, que é 2 elevado à terceira potência. Então, o tempo de espera da estação índice V vai ser o φ dessa estação V vezes o número de slot time, mais o índice dela vezes o μ. O tempo de espera inclui a transmissão da mensagem pela própria estação. Vou pegar o mesmo exemplo da estação 5 anterior. Qzinho é 16, V igual a 5, φ de 5 igual a 2, porque 5 é 2 ao quadrado mais 2 elevado a 0. Eu tenho duas potências de 2. Φ de 5 vai ser log de 16 na base 2, que é 4 mais 5 menos 2. 4 mais 5, 9 menos 2 dá 7. O tempo de espera da estação 5 vai ser 7 vezes o slot time, a taxa de transmissão. Se S, o slot time, for 40 microsegundos e o μ for 6 vezes ele, ou 240 microsegundos, o tempo de espera da mensagem com índice 5 tem valor de 1480 microsegundos. Lembrem que a época teve 1.8, mas a época são essas 6 estações. O tempo de espera aqui é se todas as estações estiverem entrando numa época ao mesmo tempo. A quinta estação vai transmitir em 1480 microsegundos. É isso que ela está falando. Ficou claro esse cálculo, pessoal? Vocês ainda estão acordados? Ficou claro, professor. Tá. Só que o tempo total de uma época é φ de Qzinho menos 1, porque a última estação, como começa o índice em 0, sempre vai ser Qzinho menos 1 no máximo, isso é o pior caso, vezes S, mais Qzão, que é o número total de estações, vezes μ. E o tempo máximo de espera de uma estação acontece quando ela vai ouvir o meio e o meio está ocupado com colisão e ela está fora dessa época. Então, ela vai ter que esperar uma época, mais a espera dela se todas as outras tentarem transmitir. Então, tempo máximo de espera segue essa fórmula aqui. Tem 2 exercícios. Eu tenho estação M1, M2, M3, M4, M5, endereços 1, 2, 3, 4 e 5. Podem imaginar que só tem 6 estações aqui. Se o slot time é de 60 milissegundos e o tamanho do quadro é de 10 slot times, avalie se todas as estações irão transmitir as mensagens no prazo estipulado. Está aqui, ó, 10, 15, 50, 25 e 5 segundos. Tá? Não coloquei a unidade, mas o deadline está em segundo e a gente tem 600 milissegundos para a mensagem e 60 milissegundos para o slot time. O segundo exercício, eu tenho as estações de índice 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17 e 18, com deadlines determinados aqui, assumindo o slot time de 40 microsegundos, o quadro tamanho fixo de 8 slot times, o deadline é o tempo máximo de envio da mensagem, sem aviso de recebimento, se pede o tempo de início da transmissão da estação 15 para esse caso, tempo total de duração da época no pior caso, quais estações enviaram mensagem no prazo para este caso, e no pior caso possível, se a estação 10, que nem está aqui, quiser enviar uma mensagem com deadline de 4 segundos, essa mensagem ia ser enviada no prazo? Justifique isso. Bem, mostrei essas duas apresentações e agora vou mostrar para vocês o trabalho que eu coloquei para vocês. Tem uma lista aqui de exercícios já colocada para vocês. Essa lista é esse arquivo aqui.
01, a lista vale. A gente tem 8 exercícios. Primeiro é qual a diferença entre mestre-escravo e CSMA-CD. Qual deles tem uma abordagem hierárquica? Justifique a resposta. Segundo, diferencia a rede do tipo token passing com a rede do tipo token ring. Qual dessas redes é dependente de um equipamento externo, além das estações, com placa de rede e cabeamento para efetuar a comunicação? Qual é o impacto da queda de uma estação em cada tipo de rede? Se ambas tiverem N estações com tempo de envio de token de T segundos e tempo de envio de mensagem de A vezes T segundos, qual seria o tempo do ciclo de envio das mensagens caso todas as estações tiverem mensagens a enviar? Justifique todas as respostas. O 3 é semelhante ao último exercício, lá da apresentação do CSMA-DCR, desculpa. Tem estação de índice 3, 4, 7, 8, 9, 12, 15, 16 e 18, todas elas com esses deadlines, slot times de 30 microsegundos, tamanho de quadro de 10 slot times. O deadline se refere ao tempo máximo para o término do envio da mensagem. Quero o tempo de início da mensagem da estação 12 para essa época. Qual estação vai enviar a mensagem no prazo para esse caso? Tempo total de duração da época no pior caso. O impacto da duração da época se mais 14 estações ingressassem na rede. Justifique matematicamente a resposta. 4 é montar o fluxograma e o algoritmo do método de controle de acesso ao meio para uma estação operando uma rede CSMA consistente tanto para envio como recebimento da mensagem. E aí, os 4 exercícios foram os exercícios que eu apresentei na apresentação. O exercício mestre-escravo, do sistema em tempo real, o token ring, o primeiro exercício variante CSMA-DCR, o segundo exercício variante CSMA-DCR. Ok, pessoal? Ok. Tem coisa para fazer? Muita. Espero que vocês tenham gostado da aula. Façam os exercícios. Tendo dúvidas, vocês me procurem. Manda mensagem. Estou sempre vendo o Teams. É muito fácil trabalhar com ele para atender aluno. Eu vi isso no grupo de instrumentação. E eu até ia falar, olha, vamos tentar, quem quiser tentar fazer teste do programa agora na aula teórica, vamos fazer, só que como eu tive que colocar esses exercícios das aulas na lista, e eu teria que mostrar os exercícios para vocês, eu pensei, em vez de colocar a aula já pré-gravada, eu já passo a aula para eles, tento esclarecer as dúvidas e já mostro os exercícios. Então não deu para colocar nenhum tempo para as aulas, para testar código lá no laboratório, pessoal. Não tendo dúvidas. Professor, o código da semana que vem, o código para entregar semana que vem? Semana que vem é para entregar o relatório, já com código corrigido. É assim. Então, eu acho, André, que eu acertei. Sabe, eu dei 2 semanas para vocês fazerem, porque vocês têm pouco acesso à bancada, sabe? E essa correção remota é um desafio muito grande, tá? Dependendo como for esse módulo 1, eu vou pedir uma coisa mais simples no módulo 2. Eu acho que todo mundo consegue, mas esse exercício B aí seria muito mais fácil vocês fazerem tendo acesso à bancada, sabe? Para ficar repetindo e acertando. O primeiro é mais fácil. E como isso aqui é uma experiência, sabe? Eu não vou colocar a barra lá em cima, não. Porque a gente está vendo tudo que a gente viria de redes. Só que num prazo bem mais curto, tá? Eu demoraria 2 aulas para dar essa aula de hoje, por exemplo. 2 semanas para depois mostrar uma lista para vocês fazerem. Resolveria exercícios com vocês em sala de aula, mas com esse prazo que a gente tem não dá para fazer. Mais alguma questão?
Ô, Jean, eu tenho uma dúvida. Sobre isso que você falou da gente tirar dúvida com você, a gente te chama pelo privado para perguntar? Ou será que não seria interessante também ter um canal para a gente colocar as dúvidas para todo mundo poder ver? Você pode pôr no canal geral, sabe, Beleza. André? Eu geralmente coloco as dúvidas todas no canal geral. Eu consigo checar todas as dúvidas de você, porque em qualquer lugar que você colocar, em qualquer um, seja no grupo 1 que você faz parte, se você colocar uma dúvida lá, eu vou ver que tem alguma coisa para ver dentro dessa equipe e vou achar onde está a pergunta e fica fácil eu responder. Entendi, legal, bacana. Beleza? Beleza. O Vitor colocou para todo mundo pôr no geral, porque todo mundo vê. É bem melhor assim, sabe? Eu acho que a gente é um grupo e o grupo tem que se ajudar. E se a gente fosse trabalhar remotamente, vocês também iam se ajudar. E o Bruno achou isso engraçado. Beleza, gente? Então, beleza. Beleza. Podemos encerrar a aula agora? Uhum. Então, estou parando a gravação.